eu acho que o teu filme provoca um abalo fundamental. E eu acho que não será fácil se recuperar, mas inclusive não será fácil para você se recuperar, caso se recupere. Né? Porque eu nunca te perguntei se te interessavam meus filmes, você nunca escreveu sobre eles desde 90. E eu jamais perguntaria a uma pessoa, qualquer que seja, se ela gostou de um filme. Só se ela for daí mental, daí eu pergunto. Bom, eu sou praticamente um crítico. Em tom provocativo, um encontro histórico. Jean-Claude Bernardet e Eduardo Coutinho debateram o fazer cinematográfico documental no Centro Cultural Banco do Brasil. Jean-Claude é muito provocativo, então ele provoca o Coutinho, e o Coutinho reage com uma inteligência, com uma vivacidade e com uma capacidade de também pensar naquilo que ele faz, que foi realmente histórico. É um encontro entre um crítico e um diretor que tem um diálogo impressionante, assim, um diretor que ouve o crítico que tem uma, enfim, tem uma sinergia entre eles que é muito interessante de se ver. E eu acho que foi um privilégio ter visto esse encontro. Além dos debates, a mostra Cineastas e Imagens do Povo, inspirada no livro homônimo de Bernardet, teve por objetivo exibir filmes que fizeram a história do documentário brasileiro. Muitos que hoje não eram mais acessíveis, conforme conta Simplício Neto, idealizador do evento. É um trabalho de resgatar o cinema brasileiro, né? Inspirado pelo trabalho do Bernardet, inspirado pelo cuidado, pelo amor que ele tem ao cinema brasileiro, ao documentário brasileiro. A gente viu que o grande problema era cuidar, tratar e resgatar alguns desses filmes que às vezes estavam perdidos, estavam com problemas de deterioração das cópias, que tinham, alguns não, alguns ao contrário, tinham saído em DVD. O livro, que leva o nome da mostra, mesmo escrito em 1984, até hoje é referência na história do documentário brasileiro. Um dos principais trabalhos da teoria crítica, da teoria cinematográfica brasileira. Quer dizer, foi um trabalho muito cuidado, um trabalho com muita construção de conceitos, uma teoria muito profunda, um trabalho de pesquisa, de análise dos filmes, quer dizer, um modelo de análise fílmica com muita cuidade que o Bernardet levou adiante. Esse livro, particularmente, ele tem uma lógica, uma clareza exemplar no que ele diz. Ainda que você possa discordar das conclusões, é incrível, entende? E não tem Foucault, não tem... Sabe os troços que hoje tem uma teoria que você bota lá? Não tem nenhuma, né? Quer dizer, ele agarra um objeto e tenta entendê-lo. Isso é dificílimo. É dificílimo. Uma das motivações de Simplício foi justamente a de mostrar os filmes comentados no livro para estudantes de cinema e documentaristas, afirmando a atualidade das análises e das críticas de Bernardet. E essa mostra aqui no CCBB é uma evidência de que o livro continua válido e ele continua fazendo sentido para quem pensa e para quem faz cinema. De maneira geral, o Jean-Claude é uma pessoa que toda a reflexão dele, todos os livros dele, se a gente for verificar, o Jean-Claude é uma pessoa que pensa sempre para frente. Ele tem um pensamento tão aberto, tão amplo e tão projetado para o futuro, que todos os livros dele, se você pega hoje, eles são extremamente atuais, é uma reflexão extremamente atual. A atualidade dele depende dos leitores. E uma coisa que eu acho importante nessa mostra, e aliás eu escrevi para o Simplício sobre isto, é que a introdução de novos filmes na mostra, que não são analisados no livro, mostra que outros percursos, outros desenhos são possíveis. Quer dizer, outras histórias do documentário podem ser contadas, ao invés de considerar esse livro como sendo a palavra final. Ele não é a palavra final. E acho que a curadoria dessa mostra justamente deu uma abertura que para o livro é bom, né? porque abre para um dinamismo. Antes do debate, foi exibido Cabra Marcado para Morrer, de Eduardo Coutinho. Este filme foi finalizado no mesmo ano em que Bernardet publicou Cineastas e Imagens do Povo. Jean-Claude afirma que o livro seria diferente caso tivesse escrito após ter assistido ao documentário. Então, O Cabra Marcado para Morrer, né, o filme do Eduardo Coutinho, ele é um filme também que no livro do Bernardet ele está num apêndice só para ele, falando que ele é um divisor de águas, né? Na verdade, o Cabra Marcado ele é uma ponte entre os filmes mais antigos que estão no livro e esse momento mais recente que a gente vive, né? O narrador, que é o Ferreira Goulart, que fala uma voz que é mais sociológica e objetiva, e ao mesmo tempo tem a voz do próprio Coutinho, quer dizer, é uma narração dupla, né? E aí a voz do Coutinho é uma voz mais subjetiva, que fala da sua própria experiência pessoal,
né? E isso são duas coisas interessantes, porque no livro do Bernardet ele já estava analisando vários filmes, e uma das teorias e dois dos conceitos que ele trabalha é que existe uma voz do saber, que é a voz do narrador, e a voz da experiência, que é a voz das pessoas que são entrevistadas, que elas só podem falar da própria experiência delas. Então, quando o Coutinho faz isso, ele está botando tanto a voz do saber, colocado no fio regular, quanto a voz da experiência, que é a dele, porque ele viveu aquela situação. Partindo da discussão de Cabra Marcado para Morrer, o debate teve como foco as alterações no fazer cinematográfico de Coutinho em sua filmografia posterior. Ele, depois do Cabra, ele faz filmes que estão essencialmente apoiados em relatos de vida. E, de repente, ele quebra isto e diz, não, esse relato de vida é um conjunto de palavras que pode ser dito e até melhor dito por outra pessoa que não vivenciou. Não é? Então é extremamente corajoso ter feito isto, porque é uma ruptura no cinema do próprio Coutinho.